Olá pessoal, tudo bom? Vou falar mais um pouco. Eu fiz um vídeo um tempo atrás, na verdade acho que uma semana atrás, comentando sobre o problema, um dos graves problemas brasileiro que é a falta de punição dos crimes. Falei sobre o Código Penal, está defasado e tudo mais. Então eu não vou me repetir sobre esse fato. Se vocês quiserem saber sobre isso, eu vou deixar o link do vídeo que eu falei sobre isso, lá está tudo explicando. Eu vou falar hoje um pouco sobre o que está acontecendo no Brasil, esses problemas que a gente está tendo agora, não de agora, né? Delações, esses crimes, né? Crimes, assalto a Petrobras, assalto a todas as estatais. A hora que abrir BNDES também vai ter assalto a BNDES. Ou seja, sobre o que está acontecendo, de onde que vem, qual é a raiz disso. Eu vou, eu não vou fazer a resenha do livro aqui. A resenha do livro eu vou fazer num outro vídeo. Mas isso está documentado no livro chamado Os Donos do Poder, do Raimundo Faoro, historiador, sociólogo. Historiador, sociólogo e um dos fundadores do PT. Por incrível que pareça, era um pensador de esquerda. Era um pensador de esquerda. Felizmente para ele faleceu sem ver a desgraça que foi o PT no poder. Porque quando ele criticou o estamento burocrático, eu já vou dizer o que é o estamento burocrático, ele criticou exatamente um dos maiores problemas do Brasil, que não começou no governo petista. Já vem desde o começo do século, praticamente, desde o começo do século passado, praticamente. Que é assim, essa fusão do Estado, e quando eu digo Estado, assim, são todos os mecanismos do Estado. É o judiciário, é o executivo, é o legislativo, são todos. E claro, os funcionários públicos de alto escalão também. Com quem? Com uma classe de empresários, de banqueiros, de comerciantes que vivem do quê? Vivem do Estado, vivem de parasitar o Estado. Então é uma relação de simbiose entre empresas e empresários corruptos, corruptos não, corruptores e funcionários públicos. Aqui, quando eu estou dizendo funcionários públicos, eu estou dizendo poder judiciário, legislativo e executivo corrompidos. Quem corrompeu quem? Quem corrompeu e quem foi corrompido? Vamos pegar esse caso da Petrobras, por exemplo. São os funcionários da Petrobras que foram colocados lá pelos governantes, que é o governo que nomeia presidente, conselho de administração, diretoria, o cacete a quatro. São esses caras que pedem as propinas para os empresários, ou são os empresários que oferecem para esses caras? A gente nunca vai saber qual das duas versões é a mais correta. O que a gente sabe é o seguinte: o que é o estamento burocrático definido pelo Raimundo Faoro? O estamento burocrático é exatamente esse conjunto de pessoas que estão dentro do Estado, nas suas diversas funções e características e poderes, em associação com esses altos empresários, esses Joesley Batista, Eike Batista, Norberto Odebrecht, o cara da OAS, esses caras. Então, esse é o estamento burocrático. São as pessoas que progridem no Brasil. São esses empresários que conseguem empréstimos a juros baixíssimos, por exemplo, do BNDES, que conseguem vários tipos de contratos de construção, no caso das empreiteiras, de estatais, e por outro lado, aqueles que conferem esses benefícios e liberam esses empréstimos e tudo mais, recebem de volta parte desse dinheiro em propina. É isso. Isso é a Lava Jato. E não é só a Lava Jato. A hora que abrir BNDES é exatamente a mesma coisa. Como é que o Eike Batista se tornou um dos homens mais ricos do mundo e de uma hora para outra despencou? E agora depois foi preso e agora foi solto com habeas corpus. Da onde que saiu esse Joesley Batista? Um açougueiro lá do centro-oeste, lá não sei se de Goiás, do Mato Grosso, lá que porra que era. Saiu do nada para virar o maior empresário de carne do mundo.
Saiu do nada isso? Claro que não saiu do nada. Assim, foi tudo através de juros subsidiados do BNDES. O que é juros subsidiados? Juros subsidiados é o seguinte: se você precisar de um empréstimo para montar um negócio, para ampliar o seu negócio, para comprar uma casa, para comprar um carro, o diabo que for, você vai no banco e eles vão te cobrar juros de mercado, que é um juros caro pra cacete. Então, se você for fazer um negócio desse, saiba que você vai ter que pagar esses juros. Então, não é tão fácil assim. Então, não dá para você enriquecer pegando empréstimo no banco para montar negócio, para comprar empresas, etc. e tal. Agora, se você pegar empréstimo a juros subsidiado do BNDES, que é juros assim que custa às vezes está 10% do preço dos juros praticados pelo mercado, bom, aí é uma maravilha. Porque aí você, até se você pegar esse dinheiro e investir, o que você tem de lucratividade, é claro que não pode investir, você tem que montar a coisa, porque o dinheiro é dado para algum negócio. Você não pode pegar esse dinheiro e colocar na poupança e viver dele. Mas assim, o rendimento desse dinheiro você paga e sobra os juros do negócio. Então, assim, para quem que é dado esses. Em teoria, o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, ele deveria fornecer dinheiro, empréstimo a juros subsidiados para projetos que promovam o crescimento do país. Ou seja, para pequenas e médias empresas que precisam de dinheiro para capital de giro, ou precisam aumentar a sua fábrica, ou precisam expandir o seu negócio, pegam esse dinheiro, investem no negócio, crescem, contratam mais pessoas, geram mais faturamento, esse dinheiro volta para o Estado em forma de imposto, e aí tudo funciona. Essa seria a teoria, só que como é que funciona na prática? Você tem o presidente do BNDES, não estou falando de hoje, estou falando de tudo que aconteceu nas últimas décadas. Presidente do BNDES que faz parte de um partido, que é nomeado por um partido. Então, para quem que ele vai conceder esses empréstimos? Ele vai conceder para os amigos do partido. Então, você concede para o Eike Batista, o Eike Batista pega uma parte dessa grana e devolve para o partido que o serviu. Quem foi o partido que o serviu? Foi o PT. Óbvio que isso acontecia antes, já em governos anteriores. O PT não criou esse mecanismo. O PT simplesmente pegou esse mecanismo que já existia e amplificou. É por isso que assim, destruiu o sistema, caiu. Por que ruiu? Isso sempre foi feito assim, de maneira escondida, velada e assim, não tão na cara das pessoas. Os volumes de dinheiro não eram tão absurdos. Assim, é a mesma coisa assim, você tem uma empresa, de vez em quando assim, você tem um cara que leva uma caneta para casa, você tem um cara que, sei lá, imprime na impressora da empresa trabalho de escola, leva para casa 10 páginas por dia, por exemplo, para fazer um trabalho e tal. Aí você tem um cara que, sei lá, usa a internet para fazer algum assunto pessoal, para ver um e-mail pessoal. Então, você tem pequenos abusos. Aí de repente você coloca nessa empresa, você espalha por essa empresa, nos departamentos, um sistema assim, se coloca no financeiro alguém que vai fazer desvio de parte do seu faturamento. Aí você coloca no departamento de compras um cara que vai fazer compra e vai pedir bola, vai pedir, assim, ou seja, para comprar de um determinado fornecedor ele quer uma parte da grana, uma parte do lucro daquele cara. Então ele compra mercadoria a um preço mais caro do que ele poderia comprar, porque aquela diferença ele vai receber parte na conta dele. Aí você tem um departamento de vendas que superfatura a venda, ou seja, ele vende para lojistas que são amigos dele, porque vão dar uma parte daquele dinheiro para ele em comissão. Aí você consegue quebrar o sistema inteiro. É isso que o PT fez. O PT simplesmente aumentou, amplificou de maneira absurda o sistema podre que já existia. E de quando vem esse sistema? Esse sistema vem desde o começo da República, já existe esse sistema. O Norberto Odebrecht, que é o pai do Marcelo Odebrecht, ele falou em depoimento. Esse esquema de propina já existia antes, na época dele, porque ele era o presidente da empresa antes do filho. Então é uma coisa que vem de décadas. Só que sempre foi feito em valores menores. Agora o PT, assim, o PT é o câncer, né? Você tem uma doença, ela é pequenininha, assim, ela vai desenvolvendo pequenininha. Agora, você entra o PT, assim, em um mês eles fodem com tudo. Onde eles botam a mão, eles fodem com tudo. Assim, é aquele câncer o mais agressivo que tem. Sabe que existe aqueles cânceres que a pessoa às vezes fica 5 anos tratando, fica bom depois de 10 anos da remissão, da remissão depois pega de novo, etc. Mas é uma coisa que a pessoa vai vivendo. O PT não, é aquele câncer assim, você pega hoje, semana que vem morreu.
Ele suga tudo, ele entra e é para arrebentar, não é para assim, não, vamos roubar um pouquinho por vez assim, que assim a gente vai durante 30, 40 anos, vai pegando, vai sugando um pouquinho. Não, é o seguinte, vamos arrebentar a porra toda. Assim, em 4, 5 anos, 10 anos, a gente tem que arrebentar a porra toda. É só essa a diferença. Então o PT não inventou a corrupção. O PT pegou a corrupção que existia e amplificou, aumentou a níveis que ninguém viu na história do mundo. Agora, o problema já existia. E por que que esse problema existe? Bom, esse problema existe, aí eu vou ter que voltar ao vídeo que eu já fiz. Porque você não tem punições severas para isso. O ser humano, não existe, o ser humano não é perfeito, o ser humano ele é corrompível. É claro que eu não estou dizendo que todas as pessoas são corruptas ou corrompíveis, etc e tal. Mas grande parte é. E se você não tem penas que coíbam, porque é o seguinte, você vê promotores, você vê juízes, você vê pessoas com cargos altíssimos, com salários altíssimos, se vendendo, assim, se arriscando a ser presos, se arriscando a ser presos, por uma, assim, não precisava disso. Nós tivemos já muitos, não de agora, de muito tempo para trás, juízes, como o caso do Lalau, que eu citei no outro vídeo, que era desembargador do Tribunal do Trabalho aqui em São Paulo, que desviou não sei quantos milhões das obras de um edifício. Assim, é cara que ganharia. Hoje, um desembargador ganha 35, 40 mil reais por mês. Você acha que é um cara que precisa de suborno? O cara precisa roubar? É um cara que passa necessidade? É um cara que é mal pago? Não, é um cara que assim, se aposenta com salário integral, tem 2 férias por ano, tem um monte de benefícios e regalias. Então, assim, não é aquele você dizer, ah, estou corrompendo um funcionáriozinho que ganha 1.000 reais, 2.000 reais. Não. Tem em todas as escalas tem isso. Agora, se você tem uma legislação penal firme, dura, que puna com rigor, bom, eu tenho um salário de 35 mil aqui, sou desembargador. Eu preciso me arriscar para roubar um dinheiro de uma obra, do negócio aqui, e aí se eu for pego, vou ficar, sei lá, 30 anos na cadeia, mas 30 anos de cadeia, sem progressão de pena, sistema semiaberto, caralho, assim, direto, preso, isolado. Ou 50 anos, não importa. O cara não vai fazer. É simples. Por que a gente tem esses senadores, deputados que estão aí há 550 mil anos e são assim, René Sarney, René Lobão, cara, esse do Temer, quantos anos os caras estão lá? Milhões de anos. Não sai de lá, Collor, essas porra, não sai nunca de lá. Porque é pego, o que acontece? Fica 3 meses na cadeia, depois a prisão domiciliar, o cara cá passou 2, 3 anos, pronto, não deu mais nada, a gente volta, continua roubando. Ou então se afasta um, entra o outro. O Sarney saiu, se afastou da política. Tem o filho, tem a filha. O Renan Calheiros tem o filho dele, é governador lá de Alagoas. O Jader Barbalho tem o filho, é prefeito não sei da onde. O César Maia é o filho, o Rodrigo Maia. Assim, sai o pai, entra o filho, entra o neto, entra a puta que pariu e nunca acaba. Por quê? Porque eles defendem ali. O que eles defendem ali? Eles defendem ali os interesses desses empresários, desses lobistas que querem viver do Estado. Eles querem contratos com o Estado, eles querem concessões do Estado, eles querem dinheiro subsidiado do Estado. Então você faz uma aliança com esses políticos, eles te dão o que você quer e você devolve em forma de propina. Então o sistema nunca acaba. A única maneira de você acabar com esse sistema é você endurecer as penas. Porque o empresário, ou o político, ou o funcionário público que está corrompendo, ou que está sendo corrompido, se ele souber que a punição é grave, ele não vai fazer. Talvez aquele cara que ganhe mal e tudo mais faça assim, por uma questão de melhorar um pouco de vida. Não, não que esteja dizendo aqui que quem ganha pouco é mais corrupto do que quem ganha muito, que a gente já viu aí que não é verdade. Mas assim, você vai dizer, a sociedade aceitaria esse argumento. Ah, tadinho, ele desviou dinheiro, mas pô, ele ganha 2.000 reais, tem 5 filhos, tem mulher, tem aluguel para pagar, o caralho é bom, tudo bem. Agora o cara que ganha 35 tem justificativa para roubar, para corromper? Não tem, né? Então,
É chato falar de Código Penal, né? Eu sei que tem um amigo meu que falou, quando eu fiz o vídeo do Código Penal, eu falei, olha, o Código Penal todo mundo sabe que é um problema, que assim, enche o saco de todo mundo, porque todo mundo sabe que está defasado, então. Só que, assim, como é que você quer resolver os problemas do país se você não mexer na fonte dos problemas? Ah, tudo bem, tem o Lava Jato, Sérgio Moro, Bretas, Valisney, o cara. Ó, eles estão prendendo todo mundo. Todo mundo que foi investigado vai ser julgado, vai ser preso. Tá. E depois? Ah, 2018 tem outro presidente, outro congresso, cara. Tá. E os que vão entrar depois? O que vai acontecer? Vão continuar. Porque saem alguns que vão ser presos, vão ficar presos um pouco tempo, depois saem. E dos políticos entram os filhos, entram os netos, entram os padrinhos, os apadrinhados, continua tudo igual. Vai passar daqui, se você não mudar a legislação, daqui 5 anos, 10 anos, vai continuar tudo igual. Porque as pessoas que entrarem lá vão ser assediadas pelos empresários e vão querer, a gente quer contrato com o governo, a gente quer empréstimo a juros subsidiado. E você cria uma nova classe de políticos corrompidos e de empresários que vão corromper esses políticos. Não muda nada. Não muda nada, porque as penas são ridículas. Então, se você quer corrigir um problema, não basta você punir aqueles que erraram agora nesse momento, você punir com o que o Lava Jato está fazendo. Você tem que mudar a legislação para impedir que isso volte a acontecer no ano seguinte. Porque a Lava Jato não vai durar a vida inteira, uma hora ela vai acabar. E a hora que ela vai acabar, vocês acham que acabou a corrupção no país? Não, vai continuar. Vai ser menor, vai ser mais abafada, vai ser com outras pessoas vão estar na liderança. Não vai ser Lula, não vai ser Dilma, não vai ser Temer, vão ter outras pessoas na liderança. Mas a corrupção vai continuar igual. Porque se você não. Assim, é aquele negócio de enxugar gelo. Você tem que acabar com o gelo. Enxugar gelo dentro do freezer não vai adiantar nada. Porque o gelo vai continuar se formando, vai continuar se formando. Você vai lá, tira uma camada, no dia seguinte está lá de novo. Não resolve. Então é isso. O problema, assim, se o Brasil quiser modificar alguma coisa, se ele quiser evitar os erros do passado, ele tem que ir na base, ele tem que ir na fonte do problema. Sabe quando o Raimundo Faoro escreveu esse livro, Os Donos do Poder? Em 1958. Tem quase 50 anos que ele escreveu esse livro. É claro que quando ele escreveu esse livro, ele estava diagnosticando o problema do Brasil. Ele não imaginou que quando o PT fosse para o governo, o PT ia fazer exatamente o que fizeram os anteriores. Exatamente a mesma prática, só que em volume muito mais alto. Ele tinha na cabeça dele aquela ilusão, como muitos intelectuais de esquerda têm, de que assim, quem está fazendo isso são os burocratas, os políticos, aqueles da velha guarda, os coronéis, o cacete a quatro, em parceria com os empresários. Que quando chegar a esquerda no poder, a santa esquerda no poder, isso não vai acontecer, porque as pessoas de esquerda, os políticos de esquerda são santos. São pessoas que querem o bem do povo, nunca vão fazer isso. E aí, quando você colocou a esquerda no poder, eles não só fizeram isso, como fizeram com uma agressividade impressionante. Então, o Raimundo Faoro está absolutamente certo. O que ele não esperava e não viveu para ver assistir, para ver acontecer, foi que o partido que ele defendia, que ele militava, quando no governo, exerceu exatamente as mesmas práticas que ele criticou quando escreveu o livro 50 anos atrás. É isso. Depois eu vou fazer mais pra frente um vídeo de resenha só desse livro. É um livro maravilhoso. Dependendo da versão, ele tem 2 volumes ou tem um volume único mais grosso. Então tem várias edições. E é um livro muito interessante. É um livro que ele explica a história política recente do Brasil, vamos dizer assim. Claro que ele não só recente, vai um pouco mais para trás, mas para você entender a história política recente, ainda é um dos livros mais interessantes para você. Tem outros, né? Tem Casagrande Senzala, tem Povo Brasileiro, tem
Enfim, tem o livro da Mata também, tem vários livros para entender o Brasil de hoje, porque a gente só consegue entender como é que a gente chegou hoje se a gente entender quais são os erros do passado, o que a gente fez de errado no passado para que hoje a gente tivesse esse tipo de problema. E se a gente então corrigir os erros do passado, assim, a Lava Jato vai punir, vai prender o Lula. Vai prender o Lula, talvez prenda a Dilma, talvez prenda o Temer, Renan, o caralho, quatro. Mas assim, virão outros políticos e virão outros empresários. E eles vão fazer de novo essa fusão e o estamento burocrático vai de novo parasitar o Estado. E a gente vai de novo ser roubado. Porque não começou agora, começou há mais de 100 anos. E não vai parar. Tá bom? É isso aí. É só para comentar esse fato e mostrar assim, a necessidade que a gente tem de endurecer a legislação. Porque se você não tiver, novamente, o crime, a pessoa só vai para o crime em última análise. Então, claro, tem gente que é psicopata, tem gente que é bandido de nascença, não tem o que fazer. Esse aí vai ser sempre criminoso. Mas a pessoa que não nasceu criminosa, mas que tem alguma chance de se corromper, ela só vai para esse lado se ela souber que ela não vai ter punição ou que a punição é muito branda e que vale a pena correr o risco. Se ela tiver certeza de que não vale a pena correr o risco, porque o risco de ser pego é muito alto e a condenação é brava, ela não vai para esse lado. Porque uma das funções da pena é exatamente intimidar e fazer com que aquela pessoa, que é uma pessoa de bem até aquele momento, não se corrompa, não seja incentivada a entrar no mundo do crime. É claro que você não vai impedir isso totalmente, porque tem pessoas que não tem. Até em países que você tem pena de morte, o cacete é quatro, você tem pessoas que cometem crime, mas muito menos do que aqui. Muito menos do que aqui, porque as pessoas normais não vão se arriscar a cometer um crime que possa levá-los a uma prisão longa, uma prisão perpétua, uma pena de morte, alguma coisa do tipo. Então é isso. Infelizmente, o fato do nosso Código Penal ser um lixo, ser absolutamente ridículo em termos de pena, é um dos motivos pelos quais a gente está nesse problema de hoje. É um dos motivos pelos quais todos os dias você tem pessoas que não entrariam para o crime se as penas fossem mais duras, mas que entram no crime porque sabem e veem isso está acontecendo. Olha o Eike Batista, foi condenado, mas já está em casa, recebeu um habeas corpus. É isso, o Zé Dirceu ficou o quê? 4, 5 anos preso? Nem isso, está livre já. Então, assim, elas veem que no Brasil o crime compensa. Então, se o crime compensa, por que não arriscar, né? A gente tenta. Se der certo, deu. Se não der certo, bom, a gente pega uns 2, 3, 4 aninhos de cana e depois sai com o bolso cheio, porque a gente já roubou. Tá certo? É isso aí então. Então, fico por aqui. Uma saudação e até a próxima.